Bom, ansiedade, então. Você é uma pessoa que anda sempre ansiosa, você acorda no meio da noite se preocupando com as coisas. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida, então você está hipersensível. Como psicólogo, né, a ansiedade das pessoas sempre apareceu para mim na clínica, não é uma surpresa. E talvez você esteja com algum problema de saúde e está então menos resiliente do que você deveria estar. E talvez você não esteja, sei lá, se alimentando bem, dormindo bem, curtindo bem os momentos de lazer. Então eu te perguntaria assim, quando que isso acontece, né? São sonhos que você tem, são pensamentos que você tem antes de dormir, você fica acordando de noite com essas imagens passando pela sua cabeça. Uma das coisas que você pode fazer é pegar uma dessas fantasias que andam te atormentando, que você está reprimindo, porque você vai estar reprimindo, e deixar que ela se desenrole sozinha. Porque o que está acontecendo é que as partes da sua mente, que são esses sistemas de alarme, esses sistemas de ansiedade que a gente tem, eles estão tentando processar alguma coisa. E eles usam então uma fantasia para isso. Então, na verdade, é uma forma de pensamento que está te torturando. Porque é normal que as partes do seu cérebro que estão vigiando para alguma coisa ruim que pode acontecer, pensem, e se? É isso que é pensar. Né? Às vezes esses e se podem ser positivos, às vezes podem ser negativos. Mas na verdade você provavelmente está fazendo tudo o que você pode para evitar esses pensamentos quando eles aparecem. Mas isso faz, na verdade, com que esses sistemas que produzem esses pensamentos produzam eles mais ainda. Porque agora o sistema de alarme pensa, bom, eu estou tentando apresentar a pessoa que eu habito. E isso é interessante porque muitas vezes a gente pensa que nós somos os nossos pensamentos. A gente não entende que nós somos, na verdade, aquilo pelo qual os nossos pensamentos apenas passam. Né? Eu sou aquele que tem os pensamentos, eu não sou os meus pensamentos. Então estou tentando apresentar à pessoa que eu habito evidências dessa ameaça em potencial, como um sistema de alarme deveria fazer. Só que ela está com tanto medo do que eu estou transmitindo que ela não quer nem escutar. Então a situação deve ser muito pior do que eu imaginava. Eu vou ter que amplificar e ativar mais ainda a emoção da minha mensagem e a repetição da mensagem. Então o que você fez foi, na verdade, pegar uma preocupação e definir ela como uma preocupação tão terrível que você não pode nem pensar nela. Então o que você faz? Você pode começar trazendo à mente essas fantasias. Quando você tiver um momento livre, senta em algum lugar, respira fundo um pouco, tenta se acalmar e deixa esses pensamentos que você sabe quais são virem à tona. Talvez tenha algum problema que você está lidando na sua vida, que fica te atormentando, um projeto que você tem que fazer, uma atividade que você tem que fazer, que você fica adiando e aquilo fica te dando essa ansiedade, você fica tentando evitar e se distrair com outras coisas. E aí você observa então essas fantasias, esses pensamentos, como se você estivesse assistindo a um filme, né? Mesmo que seja um filme de terror. A TCC usa muito a analogia do nosso fluxo de pensamentos como um rio. E os pensamentos são as folhas das árvores ao redor do rio que vão caindo nele, né? Então você observa eles passando na água. Deixa toda essa fantasia se desenrolar, até as últimas consequências, pensando assim, ok, se isso for verdade, vamos ver onde é que isso vai parar. E aí você vê o que acontece no final. Vai ser difícil fazer isso, mas você, quando fizer isso, você vai ter indicado para o seu sistema de ansiedade que você tem coragem o suficiente para ao menos encarar essa possibilidade difícil. Só isso já vai te ajudar muito. Agora, você precisa fazer isso várias vezes, e talvez você pode fazer com todos os pensamentos que você fica evitando. Você vai saber que você fez o suficiente quando a emoção que acompanha o processo desaparecer. Né? Você consegue fazer isso de uma forma mais monótona. E se você tiver com muito medo, né, de fazer isso, pode levar um tempo, mas vale a pena. Agora, outra coisa que você pode considerar também fazer, junto como se fosse, né, um complemento a esse exercício, é pensar no que você faria se isso acontecesse. Né? Então, assim, é uma responsabilidade enorme ter que lidar com isso. Isso tira a gente da zona de conforto, tira a pessoa de si mesma. E a ansiedade carrega muito, né, essa característica de nos tornar muito fechados em nós mesmos.
Pensa então profundamente, como se isso acontecesse na vida real mesmo, na pior situação possível. E então você se pergunta o que você faria? O que você deveria fazer? E na maioria das vezes você não vai saber, porque você nunca parou para pensar. A gente acha que vai ser insuportável, que vai ser o fim do mundo. E é normal que a gente pense assim, mas não ajuda, porque as pessoas têm que sobreviver a catástrofes. É uma missão incumbida a você desenvolver a força psicológica para ser capaz de tolerar o que te atormenta. Porque ninguém vai fazer isso por você. E você pode pensar que é impossível, mas não é impossível, porque as pessoas sobrevivem a catástrofes o tempo todo. O tempo todo as pessoas pensam que elas aguentam apenas uma determinada quantidade de dificuldades na vida. E então a vida vem mostrar que, na verdade, elas aguentam mais do que elas pensavam. E eles fazem, né, as pessoas fazem isso descobrindo nesses momentos que existem forças mais poderosas dentro delas do que elas imaginam. E uma das consequências uma das consequências de integrar essas forças é ter a capacidade para suportar, para ousar continuar vivendo, mesmo que o impensável aconteça. A gente não pensa nisso como um passo moral que a gente pode dar adiante, mas é verdade. E as pessoas são sempre chamadas a serem mais fortes, e fortes diante da pior situação, como a perda de um ente querido, ou uma falta de sentido, ou de vocação, um desemprego, uma tragédia social. E a sua mente, a sua psique, ela tá te atormentando justamente com isso. E enquanto você não encarar esse abismo, ele não vai te deixar em paz. Até você lidar com essa sua mortalidade. Você tem a liberdade de escolher qual dos caminhos, dos dois caminhos difíceis você vai seguir. E aquele que envolve o confronto voluntário com o que te atormenta, ele é muito sofrido, mas é muito melhor do que viver em constante tormento. Esse é o caminho que vai te levar de volta à estabilidade que você precisa. Você não quer ter o olho maior que a barriga, claro, e encarar algo difícil demais para você agora. Mas isso não significa que você não possa lutar com uma parte da realidade, uma parte pequena o suficiente para você ter uma chance boa de vencer. E então você conquista a vitória sobre essa pequena parte do caos e encontra dentro de você mesmo o que vai te permitir resistir a isso, mesmo que você seja ferido no processo. E então você se sente forte o suficiente para encarar uma outra coisa maior que te atormenta também. Você faz isso se deixando ir para onde os seus pensamentos te levam, mesmo que você não queira. Bom, é isso. Clica no link aí da descrição da bio, curte o vídeo, compartilha com seus colegas, arrasta pra cima, chama na DM, etc, etc.